Enoque nasceu em um mundo onde a humanidade começava a se afastar de Deus. Era uma era de violência, corrupção e pecado, onde o coração dos homens estava endurecido pela maldade. As cidades estavam tomadas pelo caos, e o Criador parecia distante de um povo que, em sua maioria, já não o buscava mais. No entanto, um raio de luz surgiria nesse cenário sombrio. Enoque, filho de Jared e descendente direto de Adão, Enoque cresceu em uma linhagem marcada por bênçãos divinas, mas também por desafios imensos. Desde jovem, algo diferente o distinguia dos outros. Ele tinha uma sabedoria sobrenatural que não podia ser explicada apenas pelo conhecimento humano. Enquanto a maioria se entregava à violência, à imoralidade e ao afastamento de Deus, Enoque sentia uma necessidade profunda de se aproximar do Criador. Aos olhos dos outros, Enoque era uma figura excêntrica, alguém que não se conformava com a norma estabelecida. Ele passava horas em oração, em meditação, buscando algo além do que os outros viam ao seu redor. As pessoas não compreendiam essa busca incessante por Deus e o viam como alguém isolado e fora de lugar. À medida que sua vida se desenvolvia, Enoque se tornava cada vez mais apartado de seus contemporâneos. Alguém que, ao invés de seguir as tradições e os caminhos do pecado, escolhia viver de acordo com a vontade de Deus. A caminhada de Enoque não era fácil. À medida que ele se dedicava à sua relação com Deus, ele se tornava alvo de zombarias e escárnio. Por que orar tanto? Por que se afastar de todos? Por que viver de forma tão diferente? Perguntavam seus vizinhos. Mas em seu coração, Enoque sabia que a resposta estava na profundidade de sua fé. Ele tinha uma relação íntima com Deus que o sustentava nos momentos mais difíceis. Seu espírito estava em comunhão constante com o Criador, e por mais que o mundo ao seu redor se perdesse, ele mantinha-se firme na sua busca. Mas esse distanciamento não se limitava apenas àqueles ao seu redor. O próprio mundo estava se tornando cada vez mais sombrio e violento. A sociedade estava mergulhada na corrupção, e os homens estavam cada vez mais afastados da verdade de Deus. O pecado se espalhava como um câncer, e os filhos dos homens se uniam com as filhas dos homens, criando uma raça de gigantes que semeavam o caos e a destruição. A terra parecia clamar por um redentor. Enoque, por sua vez, não se deixava abalar. Ele continuava sua caminhada em solidão, buscando o Criador com todo o seu ser. Ele sabia que sua missão era diferente. Ele não era como os outros homens. Ele era chamado para andar com Deus. E essa chamada era mais forte do que qualquer tentação ou zombaria que pudesse enfrentar. Sua jornada de fé o levaria a um lugar onde poucos se atreveriam a ir. Uma conexão profunda e direta com Deus. Algo que mudaria sua vida e o destino de todos aqueles ao seu redor. O tempo passava, e Enoque, agora um homem, observava o mundo ao seu redor com um coração angustiado. As coisas pioravam a cada dia. O pecado estava por toda parte, enraizado na humanidade, e a violência dominava a terra. Os filhos dos homens se uniam com as filhas dos homens, criando uma raça de gigantes poderosos que traziam consigo o caos e a corrupção. O mundo parecia à beira do colapso. Enoque, porém, se via cada vez mais afastado de tudo isso. Ele permanecia fiel a Deus, não se deixando seduzir pelas tentações do mundo. Mas não era fácil. A pressão era constante. Pessoas ao seu redor, vendo sua dedicação à oração e ao caminho de Deus, tentavam desviá-lo da fé. As tentações eram sutis, mas extremamente fortes. Surgiam ofertas de riquezas, de poder, de prestígio. Por que viver assim? Perguntavam. Você tem tudo o que precisa aqui. Deus não quer que você viva em miséria, quer que você seja próspero. Venha, aceite os bens do mundo e tudo será seu. Esses apelos eram constantes. Mas Enoque sabia o que estava em jogo. Ele não se deixaria enganar pela ilusão do poder terreno. Ele via como as pessoas se entregavam à corrupção, ao prazer mundano, sem sequer pensar nas consequências, como se a busca por prazer imediato fosse a única coisa importante na vida. Mas em seu coração, Enoque sabia que o que o mundo oferecia era vazio, passageiro, e nunca poderia preencher o buraco que só Deus poderia preencher. Enoque passava longas horas em oração, em busca de sabedoria e direção. Cada dia que passava, o aproximava mais de Deus, mas também o distanciava da sociedade corrompida em que vivia. O conflito interno de Enoque era crescente. Ele não queria abandonar o mundo, mas sabia que sua missão era outra. Ele havia sido escolhido para ser um mensageiro de Deus,
um exemplo vivo da justiça divina em um mundo de injustiça. Mas a tentação não vinha apenas dos de fora. Sua própria família, sua linhagem, também começava a ceder à corrupção. Ele via amigos, irmãos e parentes se afastando do caminho da justiça, se entregando ao pecado e à violência. Esse era o maior desafio para Enoque, ver aqueles que ele amava se afastando de Deus, enquanto ele permanecia firme, sozinho em sua fé. A dor de ver sua geração se perder nas trevas era indescritível. Ele muitas vezes se perguntava se sua solidão tinha algum sentido. Por que ele e não os outros? Por que sua vida era uma constante luta contra a correnteza do pecado? Mas, no fundo de seu ser, Enoque sabia que sua missão não era apenas resistir, mas também mostrar ao mundo o caminho da verdade. Ele sentia uma urgência dentro de si, algo que o movia a continuar, a não desistir. Ele orava para que Deus o fortalecesse, para que sua mensagem fosse ouvida, mesmo que o mundo não quisesse ouvi-la. E à medida que o tempo passava, Enoque se via cada vez mais isolado. Mas, paradoxalmente, essa solidão não era um fardo para ele, mas uma bênção. Ele sentia mais do que nunca a presença de Deus em sua vida. As palavras de Deus em seu coração eram claras e fortes. Ele sabia que estava sendo moldado para algo grandioso. A solidão o preparava, e cada momento de dificuldade se transformava em uma oportunidade de crescer mais próximo do Criador. Enquanto o mundo se afundava cada vez mais na corrupção, Enoque continuava a sua jornada de fé, determinado a não se deixar desviar pelo brilho das promessas vazias do mundo. Ele sabia que o caminho da verdade era estreito, mas também sabia que, no final, a recompensa seria eterna. No entanto, o peso de sua missão estava crescendo. A responsabilidade de ser um fiel mensageiro de Deus, em meio a tanta decadência, estava começando a ficar mais claro para ele. Enoque sentia-se desafiado a ser um farol de luz em um mar de trevas, e sabia que esse caminho, por mais árduo que fosse, o levaria a um destino maior do que qualquer um poderia imaginar. Enoque já não podia mais ignorar o chamado divino que ecoava em seu coração. Por muitos anos, ele havia resistido ao mundo, se afastado de tudo o que representava a corrupção, mas agora algo mais profundo se desenrolava em sua vida. Deus estava se revelando de uma maneira ainda mais direta e clara. Em uma noite silenciosa, enquanto orava com fervor, uma voz o chamou suave e firme ao mesmo tempo. Não era uma voz qualquer, mas uma voz poderosa, que trazia consigo o peso de uma missão divina. Enoque, tu és meu escolhido, disse a voz do Senhor. A humanidade se corrompeu, mas tu permanecerás firme. Eu te envio como mensageiro de juízo, para proclamar a verdade, para chamar os homens ao arrependimento. Os tempos de perversão estão chegando ao fim. O juízo de Deus se aproxima. Aquelas palavras marcaram a vida de Enoque para sempre. Ele havia vivido até então em um isolamento espiritual, mas agora sabia que estava sendo chamado para algo grandioso, algo que transcenderia sua própria existência. Deus o convidava a ser um pregador da verdade, a alertar a humanidade sobre os dias sombrios que estavam por vir. Enoque sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas também uma força divina que o impulsionava a cumprir sua missão. A revelação de Deus foi tão clara e intensa que Enoque, ao acordar no dia seguinte, sentiu sua alma incendiada por uma determinação inabalável. Ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Agora, ele não podia mais ser apenas um homem devoto a Deus em silêncio. Ele deveria anunciar o juízo, pregar contra o pecado que corrompia a terra e fazer um apelo ao arrependimento. Enoque começou a compartilhar sua visão com os outros. Ele falava de maneira firme e convicta, com uma autoridade que só poderia vir de Deus. Suas palavras eram como um soco no estômago dos que o ouviam. Ele falava sobre a corrupção, sobre a violência que tomava conta da humanidade, sobre a traição dos homens ao Criador. Mas ele também falava sobre o arrependimento, sobre o perdão divino que poderia salvar aqueles que se voltassem para Deus. No entanto, como ele já temia, a resposta foi imediata e devastadora. As palavras de Enoque eram rejeitadas com escárnio e zombarias. Seus contemporâneos o viam como um louco, alguém que se afastara tanto da realidade que agora pregava um juízo que eles não queriam ouvir. As pessoas riem de Enoque, ignoram suas palavras e, em muitos casos, o ridicularizam. Eles acreditavam que o mundo estava bem, que as coisas seguiam o seu curso natural e que não havia necessidade de mudança. Mas Enoque não desanimou.
Ele sabia que sua missão não era para agradar aos homens, mas para obedecer a Deus. Ele continuava a pregar com fervor, falando sobre o fim iminente daquela era de maldade e sobre a necessidade de uma transformação radical. A cada dia que passava, ele sentia a rejeição aumentar, mas também sentia a presença de Deus mais forte em sua vida. A paz celestial, que ele experimentava ao falar a verdade divina, o sustentava, mesmo diante da crescente hostilidade. As palavras de Enoque não eram fáceis de ouvir. Ele falava com uma intensidade que cortava o coração dos ouvintes. O juízo de Deus é certo, e ninguém poderá escapar a não ser que se arrependa, dizia ele com firmeza em sua voz. Ele sabia que estava preparando o caminho para algo maior, que o sofrimento que ele estava vivendo fazia parte de um plano divino e que sua missão seria um testemunho eterno de fé, obediência e coragem. Mas o peso de sua missão era imenso. Enoque via seus próprios parentes, amigos e vizinhos se afastarem cada vez mais da verdade que ele proclamava. O peso da solidão espiritual começou a pesar sobre ele, enquanto a hostilidade e a incompreensão se intensificavam. Ele passava noites em oração, clamando a Deus por força e sabedoria. A cada oração, ele se sentia mais próximo do Criador, mais pronto para enfrentar as adversidades que estavam por vir. Enoque sabia que o caminho que ele percorria não seria fácil, mas também sabia que a vitória viria não pela força de seu próprio braço, mas pela fidelidade a Deus. Deus, em sua misericórdia, fortalecia Enoque. Ele lhe dava sonhos e visões, revelações que o mantinham firme. Enoque via um futuro de destruição e dor, mas também via a redenção daqueles que se voltassem para Deus. O juízo que ele anunciava não era uma condenação final, mas uma advertência, um chamado ao arrependimento. Ele sabia que sua missão era ser um farol de esperança, não de desespero. Mesmo em um mundo tão corrompido, ainda havia possibilidade de salvação. E assim, com coragem renovada e uma fé inabalável, Enoque continuava a sua jornada. Ele sabia que a estrada à frente seria árdua, mas também sabia que não estava sozinho. Deus estava com ele, e isso lhe dava uma força que não poderia ser abalada pelas críticas ou perseguições. A missão de Enoque estava apenas começando, e ele não desistiria. O peso da missão de Enoque crescia a cada dia. Ele sabia que suas palavras haviam tocado o coração de alguns, mas a maioria continuava a rejeitá-lo com cinismo e zombarias. Aqueles que uma vez foram seus amigos agora olhavam para ele com desprezo. Sua própria família o questionava, e as ofertas de um mundo corrompido, mas sedutor, começaram a se tornar cada vez mais intensas. Enoque sentia como se estivesse sendo consumido pela solidão e pela hostilidade. A dor de ver o afastamento dos que ele amava o afligia profundamente. Os ataques não vinham apenas dos inimigos externos. Sua luta mais dolorosa era contra os próprios membros da sua casa. Eles viam sua fé como um obstáculo, uma ameaça a tudo o que o mundo considerava normal. Enoque se viu muitas vezes lutando contra as próprias tentativas de seus parentes de dissuadi-lo de sua missão. Em sua alma ele sentia a dor do desgosto e da incompreensão, que a solidão o perseguia como uma sombra. O custo de seguir a Deus parecia alto demais. As noites eram longas e difíceis. Enoque se retirava para lugares isolados, onde passava horas em oração, clamando por forças que o sustentassem. Ele sabia que sua missão não era apenas pregar contra o pecado, mas viver a palavra de Deus, tornando-se um reflexo da justiça divina em um mundo de corrupção. Ele orava fervorosamente, buscando direção, força e consolo, pois sabia que a jornada só pioraria. O sofrimento de Enoque não era apenas físico, mas emocional e espiritual. Ele sentia, com uma intensidade quase insuportável, a dor de ver sua geração se afastar de Deus. Ele via a violência tomando conta do coração dos homens, a mentira e a hipocrisia dominando as relações humanas, e o pecado se espalhando por todas as partes. Cada novo dia parecia trazer mais escuridão, mais desesperança, e ele, sozinho, tinha que lutar contra essa maré avassaladora. Mas em meio a tanta dor, Enoque começou a perceber algo profundo em sua alma. A presença de Deus não o abandonava, e ele sentia cada vez mais forte a certeza de que sua missão tinha um propósito que transcendia o sofrimento. Ele sabia que, ao ser fiel, estava se aproximando de algo muito maior do que qualquer recompensa terrena. Deus estava com ele, e essa convicção o mantinha de pé. Mesmo nos momentos de maior angústia, Enoque sentia uma paz que não vinha de suas circunstâncias, mas da certeza de que estava cumprindo a vontade de Deus.
Ele sabia que os tempos eram difíceis, mas acreditava com toda a sua alma que o que ele estava fazendo era necessário, que sua luta valia a pena. Ele não poderia abandonar a missão que Deus lhe confiara, por mais difícil que fosse. Em sua oração, ele clamava: Senhor, Tu és minha força, meu refúgio. Mesmo que o mundo me abandone, mesmo que meus próprios familiares me abandonem, eu não deixarei de andar contigo. Foi nesse momento de dor intensa e desespero que Enoque recebeu uma visão de Deus. Ele viu uma terra devastada pelo pecado, uma terra que clamava por justiça, mas também viu a grande misericórdia divina. Ele viu um futuro em que aqueles que se voltassem para Deus seriam restaurados, mas também uma grande destruição que viria sobre aqueles que continuassem em sua rebeldia. Essa visão o fortaleceu. Ele sabia que sua missão não era apenas anunciar a destruição, mas a possibilidade de salvação. Sua palavra era um aviso, mas também uma oportunidade de arrependimento. No entanto, a rejeição e a perseguição aumentaram. As palavras de Enoque se espalharam por toda parte, mas ao invés de despertar a reflexão, elas provocavam raiva. O homem justo que se levantava contra a corrupção da terra era visto como uma ameaça à ordem estabelecida, e não como um mensageiro da verdade. Cada palavra que Enoque proferia em nome de Deus parecia ser um soco no coração daqueles que viviam no pecado. Ele sentia com cada ataque que sua solidão espiritual estava crescendo. Mas em meio a toda essa perseguição, Enoque nunca deixou de crer. Ele confiava plenamente em Deus e sabia que sua missão tinha um propósito eterno. Ele não estava lutando contra homens, mas contra as forças espirituais da escuridão. Ele sabia que o Senhor o estava moldando, fortalecendo sua fé e o preparando para o grande evento que se aproximava. As angústias que Enoque enfrentava eram profundas e muitas vezes parecia que ele estava no fim de suas forças, mas algo o mantinha firme. O Senhor lhe concedeu a graça de ver além do presente, de entender que a luta não era em vão e que, por mais difícil que fosse, a vitória estava garantida para aqueles que permanecessem fiéis. Em sua solidão, em seu sofrimento, Enoque se aproximava mais de Deus. Cada lágrima que caía de seus olhos parecia purificar sua alma, e ele sabia que, ao final de sua jornada, Deus o recompensaria, não de acordo com os padrões humanos, mas de acordo com a justiça divina. Ele continuava, em sua dor, a andar com Deus, acreditando que essa caminhada o levaria a um destino glorioso. O momento finalmente chegou. Enoque, após anos de sofrimento, rejeição e solidão, estava prestes a viver o clímax de sua jornada. Ele sabia, no fundo de seu coração, que a sua missão estava prestes a ser cumprida de maneira gloriosa, mas também misteriosa. Ele não temia o que viria, pois já estava tão imerso em Deus que o medo não tinha mais espaço em seu coração. Sua fé, inabalável e pura, o conduzia a um destino além da compreensão humana. A perseguição contra Enoque havia atingido seu ápice. Ele já não era mais apenas alvo de zombarias, mas também de ameaças de morte e desprezo. A humanidade estava mais distante de Deus do que nunca, e o juízo que Enoque havia anunciado durante toda a sua vida parecia cada vez mais iminente. A opressão que ele sentia era espiritual e emocional, algo que ia além das adversidades físicas. Enoque tinha uma visão clara do que estava acontecendo em sua geração: um povo perdido, uma terra desolada e um Deus justo que não poderia mais ignorar a corrupção que dominava a humanidade. Porém, no auge de seu sofrimento, quando as trevas pareciam tomar conta do mundo, Enoque teve uma experiência única e transcendental com Deus. Ele sentiu uma presença divina que invadiu sua alma de maneira indescritível. Era como se o céu se abrisse diante dele e a glória de Deus tomasse forma diante de seus olhos. Foi então que, sem aviso, Enoque foi levado, não por morte, mas por uma transformação gloriosa que o transportou diretamente à presença de Deus. Ele foi transladado, como está registrado nas Escrituras, em uma experiência única de comunhão com o Criador, sem passar pela morte física, sem que seus olhos conhecessem o sofrimento final do homem. Em um instante, ele foi retirado da terra corrompida e levado ao céu, onde entrou em um estado de perfeita paz, amor e santidade. A visão celestial de Enoque era além da capacidade humana de entender. Ele estava diante da presença pura de Deus, onde não havia mais dor, sofrimento ou trevas. O juízo que ele havia pregado
As palavras de advertência que ele transmitira com tanta coragem agora se tornavam claras como a luz que ele via. A vitória da fé sobre o mal estava consumada. Ao ser transladado, Enoque se tornou um símbolo da fidelidade inquebrantável a Deus. Ele não havia sucumbido à corrupção do mundo, não havia se desviado de seu caminho, e como recompensa, foi levado diretamente à morada eterna do Senhor. O povo que o conhecera e que o tinha ridicularizado, agora enfrentava a realidade de que ele não era apenas um homem comum, mas um homem escolhido por Deus, alguém que tinha andado com o Criador de maneira profunda e verdadeira. A ausência de Enoque deixou um vazio entre os homens, mas também uma poderosa mensagem. Ele, que fora rejeitado, agora se tornava um farol de esperança. O homem que havia dado tudo por Deus, que sofrera em solidão e perseverara em sua fé, agora desfrutava da recompensa divina. Para os justos, a história de Enoque se tornou um testemunho de que, mesmo em um mundo corrompido, a fidelidade a Deus é recompensada de maneira eterna. Para os ímpios, sua ascensão ao céu foi um lembrete da seriedade do juízo de Deus e da necessidade de arrependimento. A história de Enoque terminou com uma lição profunda para todos. Aqueles que andam com Deus, mesmo diante das adversidades mais sombrias, serão recompensados de maneira que transcende o entendimento humano. A catarse espiritual que Enoque viveu foi transformadora. Ele havia sido fiel, mesmo quando o mundo inteiro se opunha a ele, e ao ser transladado, ele não apenas foi livrado da morte, mas entrou para a eternidade com Deus, onde seu nome se tornou eterno, reverenciado pelos justos e lembrado como um exemplo de pureza, devoção e fé. Sua jornada, marcada por sacrifícios e sofrimentos, agora era um testemunho de vitória sobre o mal. Enoque, o homem que andou com Deus, foi levado ao céu e, com sua partida, a terra não apenas perdeu um profeta, mas ganhou uma poderosa lição. A recompensa de Deus é eterna para aqueles que o seguem com coração íntegro, sem se deixar seduzir pelas tentações do mundo. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.